A verdade de cada um. Olha, eu acho que você não é diferente de mim nesse tocante. A gente sente quando tudo começa a dar errado. É aquele momento da minha vida. Aconteceu comigo. Eu refletia exatamente isso naquele instante. Nada estava dando certo. Meu casamento começou a vacilar. Já não era mais como antigamente. Os diálogos entre mim e ela eram ríspidos, incompreensões várias. Entre a minha pessoa e a pessoa da minha esposa, as coisas estavam bastante difíceis. Muitos conflitos. Meus filhos, outro problema. Submetidos a um ambiente tenso, eles estavam arredios, inseguros, temendo por uma possível separação que nunca era citada em nossas brigas, em nossas discussões, mas que parecia mais palpável a cada dia. Então essa tensão em meu lar, se é que eu poderia chamá-lo ainda de um lar, se é que eu podia usar essa expressão, foi afastando os já poucos amigos que eu possuía, até que um dia eu me encontrei completamente só. Isso de fato acontece. Quando o pior momento da sua vida se estabelece, parece que mais isolado, mais sozinho ainda você fica. É incrível, né? Na medida em que você mais precisa do outro, o outro desaparece. Até que nós chegamos àquele dia. Às 8:30 da manhã, meu diretor me chamou na sua sala e, com aquela conversa mole que eu já conhecia, portanto tê-la inclusive utilizado, me mandou embora sumariamente. Me demitiu sumariamente. Diante da minha perplexidade, ele tentou me fazer escutar as razões da minha demissão, dizendo-me que eu me transformara num elemento desagregador dentro da nossa companhia, que eu havia mudado muito e que eram muitas as críticas de colegas que trabalhavam comigo. Olha, a certa altura da conversa, daquele momento para frente, eu só via os lábios do diretor se movendo, mas eu já não escutava mais nada do que ele falava, porque o impacto de saber-me sem emprego me causou uma revolta. Meu estômago me fez sentir náuseas, já que eu havia me comprometido com tanta coisa contando com aquele salário. Ele acabou de me demitir, acabou de me mandar embora. Então eu queria mais era sair daquela sala, me ver livre o mais depressa possível de tudo. Para piorar, eu olhei através da janela da sala do diretor, olhei através da janela, por trás do meu chefe, eu vi uma palmeira balançando ao sabor do vento, e ao lado da palmeira, o carro 0 quilômetro que eu havia acabado de comprar. Eu tinha acabado de comprar. As prestações do financiamento, eu havia comprometido, inclusive, boa parte do que eu ganhava para pagá-las. E agora? É a pergunta que a gente faz, né? E agora? E agora pensei eu, o que farei da minha vida? Beirando os 50 anos, não é exatamente uma idade fácil para se conseguir um novo emprego. Então eu pedi licença àquele resto de diretor que estava ali na minha frente, porque para mim ele já não passava de um resto, e saí rapidamente da sua sala, indo até o banheiro. Uma tremedeira incontrolável e uma tontura se apossou de mim. Eu tive até que me encostar na parede para não cair. Então desabei. Dentro do banheiro, com a porta trancada, eu chorei copiosamente, chorei como menino, chorei tudo o que já deveria ter chorado há muito tempo. Chorei o fato de estar perdendo a minha mulher, porque meu casamento estava no fim. Chorei o fato de estar perdendo a minha esposa, a quem eu amava desesperadamente, diga-se de passagem. Chorei pelos meus filhos, que aos poucos se afastavam de mim, tornando-se cada dia mais distantes. E chorei por não haver um único amigo a quem eu pudesse de fato confiar. Sabe aquele amigo, se dissesse assim, esse aqui eu confio.
para esse aqui eu vou me abrir, esse aqui vai me ajudar. Eu olhei para o hall dos amigos, entre aspas, a quem eu pudesse recorrer. Não tinha ninguém. Eram amigos, entre aspas, mas muito superficiais. Então naquele momento eu me vi isolado, sozinho, completamente só. Um turbilhão desalinhava meus pensamentos e eu não conseguia estabilizar uma linha que fosse coerente de raciocínio, que me permitisse racionalizar, pensar de maneira racionalizada em tudo. A situação era crítica e eu não conseguia estabelecer uma estratégia de ação. Sabe quando você não está encontrando uma saída? No popular era isso. Eu não estava encontrando uma saída. Eu só via o desespero do fantasma do desemprego, via o fantasma das dívidas, da desagregação final de uma família, do meu nome sujo na praça, do carro sendo apreendido, do meu carro sendo devolvido. Essas humilhações todas que nós, seres humanos, nós lutamos a vida inteira para não passar por elas, mas acabamos sujeitos a elas. Eu não sei por quanto tempo eu fiquei naquele banheiro, trancado naquele banheiro, mas o que eu vi no grande espelho, enquanto eu lavava o rosto para tentar me recompor, voltar para minha sala, aquilo que eu vi me causou mais desânimo ainda. Sabe o que eu vi no espelho do banheiro? Eu vi o rosto inchado de um homem, olhos ejetados, semblantes desesperados, bochechas trêmulas, cabelo desgrenhado. Aquilo era um retrato do fracasso. Eu olhando para mim diante do espelho, eu era o próprio retrato do fracasso. Eu me sentia absolutamente perdido. Meu amor próprio fora-se, acabara. Jamais pensei que eu passaria por isso um dia. Quando eu atravessei a sala em direção à minha mesa de trabalho para apanhar as minhas coisas, aí eu senti os olhares postos em mim. Nenhum dos meus subordinados, nenhum dos meus pares saiu dos seus lugares e veio me oferecer o ombro amigo, o apoio. Ninguém veio me dar aquele abraço fraterno, de solidariedade. Ninguém, absolutamente ninguém. Compreendi que eu estava sozinho mesmo, completamente só mesmo. A possibilidade de eu ser odiado nunca tinha me ocorrido, mas agora eu achava isso perfeitamente possível. Eu era odiado. Como chefe do meu departamento, meu jeitão de agir era com energia. Admito, eu era enérgico, mas eu não acreditava ser uma pessoa injusta. Eu sempre tive um senso de justiça extremamente apurado. Entretanto, eu podia sentir um certo alívio no semblante das pessoas ao meu redor. As pessoas espiavam para mim, mas sem a solidariedade, e nos olhos delas estavam escritos: ufa, a gente se livrou, sabe? Quando olham para você, ufa, tá bem que tá indo embora. Ufa, a gente se livrou. O turbilhão que me envolvia não me permitiu ver muito mais. Quando eu cheguei ao meu carro, estacionado sob a palmeira, eu notei que meu diretor me observava de maneira sorrateira através das persianas, lá da sala dele. Já que ele estava me olhando, eu ainda levantei o polegar, fazendo-lhe um sinal de positivo. Foi um blefe da minha parte. Blefei. Era quase infantil da minha parte. Mas foi uma espécie até de vingança que eu encontrei para desmascarar a sua presença ali, para que ele se afastasse da janela, para que ele não ficasse rindo por dentro do meu fracasso, porque solidariedade, com certeza, ele não tinha nenhuma. Pensei comigo nessa hora:
Nunca mais, diretor, nunca mais eu hei de pisar na sua sala. Tá ouvindo? Falei para eu escutar. Nunca mais, diretor, nunca mais. Quando eu ia entrar no carro, Caio se insurgiu atrás de mim. Meu Deus, eu tinha me esquecido totalmente do Caio. Ele era um jovem brilhante, um engenheiro que eu havia admitido na empresa. Tinha 5 dias só que ele estava trabalhando na empresa e eu o admiti. Pouco experiente engenheiro, mas muito bom profissional. Eu tinha certeza absoluta de que ele seria um grande profissional na área. Caio, ele era casado havia 3 anos e tinha 2 meninas gêmeas. Ele amargou o desemprego desde que se casara e ficou tão feliz com a oportunidade que eu lhe arranjei. Ele, em agradecimento, ele mandou para minha casa uma cesta com bons vinhos, champanhe e queijos. E como eu não tinha dinheiro para isso, ele pegou o dinheiro. Ele não tinha dinheiro para fazer isso, para me mandar esses presentes. Eu soube, ele pegou o dinheiro emprestado com o sogro. Isso tudo eu soube depois. E o fez para me agradar, para me agradecer. Então, esse era o Caio. Mas agora o Caio, ele estava ali, eu já dentro do carro, pronto para dar partida de sair. O Caio apareceu para me abordar. Elvio, puxa. Desculpe, eu corri para não deixar você sair. Eu tô até esbaforido. Eu corri. Elvio, perdão. Eu sei que não é uma boa hora, muito pelo contrário, é uma péssima hora. Mas você não sabe, Elvio, o quanto meu coração é grato a você pela oportunidade de ouro que eu recebi das suas mãos aqui nessa empresa. Olha, muito obrigado por tudo. Você, além de ser um grande profissional, você é um tremendo de um ser humano. E eu tenho certeza a mais absoluta do mundo de que Deus vai retribuir o seu lado humano, a sua bondade. Deus vai te abrir outras portas, viu, Elvio? Pode ter certeza, você merece. Muito, 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 muito obrigado. Gratidão, gratidão, gratidão. Nossa, de repente, era o que eu precisava ouvir, sabe? Eu estava tão destruído, eu estava tão arrasado, que eu precisava ouvir algo parecido. Então, eu saí do carro, como era educado fazer, fiquei de pé, abracei o Caio. Caio. Obrigado, meu amigo, obrigado. Mas eu sabia que no fundo não era só isso. O Caio tinha uma preocupação. Lógico, eu o havia admitido. Só tinha 5 dias que ele estava trabalhando na empresa. E agora eu tinha sido despedido. E ele? Como ficaria? Havia essa dúvida para o Caio, obviamente que havia. Pode ter ficado no ar que ele era um homem da minha confiança, e de fato era. Mas podia ser que, sem ainda ter fincado raízes na empresa, ele havia acabado de chegar por minhas mãos, que a empresa também o dispensasse. Normalmente é assim. Foi o chefe que contratou, o homem de confiança do chefe, e o chefe foi despedido. Então é natural que se despeça também. Então eu senti no coração que eu deveria fazer aquilo. Eu não apenas agradeci ao Caio por tudo, ali abraçado a ele. Caio, muito obrigado, tá? Mas eu fiz uma outra coisa que eu não tinha programado. Eu voltei na sala do meu chefe. Você vê, eu falei que não ia voltar. Você viu que a boca da gente para prestar atenção na minha carta, na minha história. Você viu o que é a língua, a boca da gente? Eu havia jurado que eu nunca mais pisaria na sala do meu chefe. Pois agora, coisa de
segundos, minutos depois, eu precisava voltar lá. Voltei lá na sala do meu chefe e pedi para ele que, com relação ao Caio, que eu havia contratado, que ele não se precipitasse em nenhuma decisão, que desse ao rapaz uma oportunidade e que, principalmente, prestasse atenção no talento dele como engenheiro. Ele era jovem, mas de ideias brilhantes, que ele prestasse atenção no seu trabalho, pois ele era muito talentoso. E eu que achava que eu nunca mais entraria por aquela porta, né? Eu estava de volta lá. Meu diretor me ouviu e fez questão de ressaltar: olha, Elvio, lamento dizer, mas eu também vou ter que dispensar o Caio. Mas eu tinha crédito. E se eu insistisse um pouco mais? E se eu falasse com o meu chefe um pouquinho da vida? Olha, presta atenção. O Caio, ele não tem culpa de ter sido contratado por mim. Ele é hiper talentoso. Está começando a vida dele. É casado, tem filhos, tem amargado um tempo já no desemprego. E será muito ruim se ele perder esse trabalho. Dá essa oportunidade. É a última coisa que eu te peço. Eu sei que eu mereço algum crédito da parte do senhor por tudo que eu fiz pela empresa. Não quero nada para mim. Mas dá essa oportunidade para o Caio. Vou ser sincero, Elvio. Primeira vez que alguém me faz isso. Primeira vez na minha carreira. E eu estou sempre, graças a Deus, na posição de comando. E que Deus o conserve assim. Então, mas é a primeira vez que alguém me pede isso que você está me pedindo. Ok. Eu vou prestar atenção no rapaz. Já estava pronta a dispensa dele. Tô aqui, ó. Aqui. Seria o próximo passo que eu daria, seria despedi-lo. Mas você tem razão. Você tem crédito aqui. E o seu pedido está sendo ouvido por mim. Eu vou dar uma chance para o jovem Caio. O relógio, a essas horas, eu olhei, marcava 10 horas da manhã, quando eu saí pela segunda vez naquele dia da sala do meu diretor. Passei agora pela mesa do Caio, apertei novamente a sua mão e falei para ele: capricha, você vai ficar, boa sorte, você vai ficar, boa sorte. Ele entendeu, me agradeceu e eu saí. Fala a verdade, dá uma pausa na minha história. Eu gosto que as pessoas prestem atenção nas entrelinhas de cada carta. Incrível essa vida. Incrível, né? Como às vezes, no pior momento da sua vida, Deus lhe dá a oportunidade de fazer alguma coisa grandiosa. Não é verdade? Eu não sei se com você já aconteceu algo parecido. Pois comigo foi exatamente assim. Quando saí, eu já não me sentia tão mal como da primeira vez. Você vê? Era a segunda vez que eu estava saindo daquele dia da empresa, só que desta vez eu já não saía tão mal, só por ter feito o que eu havia feito. Quase nada, em verdade, né? Fiz um pedido para o meu ex-diretor, mas eu já me sentia melhor. Entrei no meu carro que eu tinha certeza que eu ia perder, não ia conseguir pagar, zero carro, ainda com aquele cheirinho de novo. E saí com ele sem rumo. Sabia que eu não queria voltar para minha casa imediatamente. A verdade é essa. Eu não queria voltar para minha casa imediatamente. Eu ainda não me sentia preparado para explicar aquilo tudo para Suzana, minha mulher. Até porque, como já falei, não vínhamos muito bem, não atravessávamos um bom momento. Agora, mais a conversa de ter sido demitido da empresa depois de 6 anos e com dívida acumulada e o meu carro para pagar. Não, eu não queria voltar para minha casa, não. Como moro numa cidade litorânea, eu toquei para a Avenida da Praia. Eu parei o carro debaixo da sombra de uma árvore.
e fiquei ali uns instantes. Aproveitando a sombra, pensei em tudo. Mas de onde eu estava, naquela sombra, eu conseguia ver as ondas mansas do mar se quebrando na areia. E de repente eu tive vontade de fazer uma coisa que há muito tempo eu não fazia. Me bateu aquela vontade de molhar os meus pés na água do mar. Então, em plena segunda-feira, isso tudo acontecia numa segunda-feira, mais ou menos 10h20, 10h25 da manhã, tirei os sapatos, meias, arregacei as minhas calças até os joelhos, tirei a minha camisa, a coloquei na cabeça, coloquei a camisa na cabeça, feito um turbante, até para me proteger do sol, e saí do carro. Pouquíssima gente na praia, uma segunda-feira, dia útil, imaginem, nem vendedor tinha, nem os vendedores de praia estavam lá. Meus pés tocaram a areia molhada e finalmente a água fria do mar. Fiquei num ponto que a água mal cobria o peito do meu pé e eu saí caminhando. Aquela água, a água do mar, me causou um efeito estranho em todo o meu corpo. De repente, eu fui tomado pela vontade de falar sozinho. Sabe quando? Você já teve vontade de falar sozinho? Já teve? É comum de acontecer com você esse desejo de falar sozinho? Então eu comecei a falar sozinho de coisas da minha infância. Lembrei até da primeira vez que eu vi o mar. A primeira vez que eu vi o mar, até disso eu me lembrei. Lembrei dos meus irmãos, primos, dos meus pais. Lembrei da forma como me educaram, me ensinaram. Foi me dando uma vontade de chorar. E eu que já tinha chorado naquele dia, trancado dentro do banheiro da empresa. Chorei feito um menino. De novo veio, eu tava chorão. Eu tava chorão, naquele dia eu tava chorão. Me veio aquela vontade de chorar e eu precisava chorar. E eu recomecei a chorar. Lembrei do dia que eu conheci a Suzana, minha mulher. Nossa, tinha sido num quiosque dessa praia aqui onde eu tô. Praia do Sonho. Praia do Sonho. Foi aqui que eu a conheci, num quiosque. E foi amor à primeira vista. Incrível. Mas eu amei a Suzana, minha mulher, desde o primeiro momento que a vi. E depois, o quanto eu lutei para ficar com ela. Ela já tinha namorado. Na época que eu a conheci, ela já tinha namorado. Então eu tive que esperar mais de meio ano até que tudo se resolvesse. Em meio ano ela resolveu. E ela também fez tudo para ficar comigo. Contrariou a família dela. Desistiu do namorado, e não foi fácil, porque ele chegou a fazer chantagem emocional do tipo: se você me deixar, eu tiro a minha vida. Sabe aquelas chantagens baratas? Mas ele fez isso. Jogo sujo. Mas ela não fraquejou. Suzana não fraquejou. Lutou contra tudo e todos. E ficou comigo. Ela escolheu ficar comigo. De fato, não foi pouco o que ela fez. Foi muito. Depois veio a gravidez inesperada da Tainá, a nossa primeira filha. Nós estávamos solteiros ainda. E eu, no meio da minha faculdade, muita gente apostou que eu a deixaria solteira e de barriga, que eu iria abandoná-la. Nunca, 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 nunca. Calei a boca de muita gente. Fiz a minha parte. Honrei o meu lugar de homem. Agora, honrei o meu lugar de pai. Eu e Suzana nos casamos com todas as dificuldades do mundo. Nunca medimos esforços para enfrentar essa vida. Não éramos medrosos. Não cheguei, inclusive, a me formar. Não deu? Fiz a escolha pela minha família ao lado de Suzana. Fui à luta,
Trabalhei em quase tudo. E assim, além da Tainá, tivemos ainda Taíme e Thalisson. Filhos lindos, todos com a letra T. Tainá, Taíme, Thalisson. 3 filhos maravilhosos, saudáveis, sempre unidos. Formamos uma família muito bonita. Mas por que agora? Por que agora a nossa família estava ameaçada? Por quê? Susana, com uma sócia, resolveu abrir uma bomboniere. O negócio estava indo muito bem, mas Euzi, a sua sócia, é mulher muito liberal, é separada. Euzi teve vários namorados e eu cismei. É coisa do macho, da educação machista que nós recebemos. Euzi vai fazer a cabeça da minha mulher. E para piorar, ela ganhando o seu próprio dinheiro, a Susana vai mudar comigo. E ela mudou. E ela mudou mesmo. Não aceita mais tudo que eu falo. Agora me questiona, discute comigo. Às vezes a discussão fica ríspida demais. Ela me chamou outro dia de troglodita, de ultrapassado. E me doeu muito quando ela me chamou de acomodado. Eu já sei da opinião dela. Desde que nós nos conhecemos, ela sempre repetiu: a pior coisa num homem é quando esse homem se acomoda. A pior coisa que pode existir num homem é quando esse homem se acomoda. E ela me chamou de acomodado. Ou seja, ela está vendo o pior em mim. A última briga entre mim e a Susana foi porque a sócia, a Euzi, a convidou para passar uns dias com ela na casa de seus pais em Recife. E Susana aceitou. Pergunto, será que isso está certo? Será que isso está certo? Meu casamento está abalado. Meu casamento já não é mais o mesmo. Enquanto isso, a caminhada pela praia continuava. E eu falando sozinho. Tudo isso que eu estou comunicando para você nessa história, que você atentamente está acompanhando, está ouvindo, tudo isso eu falava em voz alta na praia. Não havia ninguém, só eu, caminhando pela areia molhada da praia. Mas veja o que aconteceu. De repente eu me distraí e não vi aquela onda mais forte. O mar sempre surpreende. E de repente a onda bateu em mim com força. E bateu até de maneira violenta. Tanto que eu desequilibrei e afundei com a cabeça e tudo. A minha camisa, que estava amarrada na cabeça para me proteger do sol, se soltou. E creia, a camisa sumiu na água. A camisa sumiu na água. Olha que coisa. Isso tudo aconteceu comigo no momento em que eu estava caminhando pela praia. No momento em que eu andava pela praia. Eu fui engolido por uma onda mais forte. Caí na água. Aí eu comecei a me bater. A me desesperar. Comecei a me engasgar com a água. E aquela correnteza do mar contrária, você sabe que o mar te empurra do profundo para a praia, mas tem uma volta, tem um repuxo do mar que vem da praia para o mar. Eu estou falando dessa correnteza. Aquela correnteza que vem da praia para o mar veio forte. E ela começou a me puxar. Ia me puxar para o fundo da água. E eu me engasgando com a água do mar. Aquele arrasto veio forte, era forte. E eu não podia me entregar. Porque fazer isso, se eu me entregasse, poderia representar o meu fim. E veio aquele pensamento: não quero morrer.
Não quero morrer, eu quero viver. Eu tenho que lutar. Senhor Deus, me dê forças. Me dê forças, eu preciso de força para sair dessa. Aquele repuxo da água para o mar. Nossa, há quanto tempo eu não falava com Deus? Há quanto tempo eu não parava para falar com Deus? Eu tinha me esquecido dele? Ou Deus havia se esquecido de mim? Mas não era momento para ter dúvida, era momento de luta. Por uma única certeza, eu queria viver, eu tinha que lutar para viver. E repetir o pensamento em Deus: Senhor, me dê forças. Senhor, me dê forças. Eu continuava nadando no meu jeito. Senti quando a água debaixo de mim girou feito um catavento. A água girou debaixo de mim. E aí eu senti o meu corpo ser impulsionado. Mas desta vez, ao invés do profundo do mar, em direção à praia. E mais uma onda fez isso ajudando. Eu que nadava do meu jeito. Nadava, eu movia freneticamente os pés, as mãos, tentando sair daquele afogamento. Senti quando os meus pés tocaram na areia, no fundo do mar. Pois então dava pé. Dava pé. Aqui está dando pé. Eu estava afogado, cansado. Nessa hora, apesar de tudo, me bateu uma felicidade, uma alegria por ainda me sentir vivo. Uma alegria que há muito tempo eu não sentia. Uma alegria que vinha do nada, simplesmente por ainda estar vivo. Vinha do nada a alegria, mas me senti feliz. E qual o motivo da alegria? Só um, porque dava pé. Só isso. O motivo da alegria era porque meus pés tocaram o fundo do mar. Naquele ponto, tocou areia o meu pé, direito primeiro, depois o esquerdo. Dava pé, eu pude ficar de pé. E apesar de engasgado, ainda tossindo aquela água, eu podia caminhar. E o mar estava a favor da minha caminhada e apressava a minha chegada ao raso. A água, de novo, estava à altura da minha canela. Eu estava são e salvo. Eu havia me salvado. Mas ainda eu estava tomado pelo susto. Ainda me livrava da água que eu havia engolido. Mas essa sensação rapidamente foi passando. E eu fui tomado só pela alegria de estar vivo. A alegria de viver. Eu tinha vontade de rir por estar vivo. Eu tinha vontade de rir para manifestar o meu contentamento pela vida. Por ter conseguido sair daquela água bravia, do mar bravio. Eu não tinha morrido. Ria. Ria ao tempo em que a água ainda escorria pelos cantos da minha boca, saindo dela. Restava um tremor pelo meu corpo devido ao grande susto que eu levei, mas eu me sustentava de pé. Ria e saía água da minha boca. Mas eu ria, eu tossia, eu ria. Quando a água apenas era suficiente para molhar a planta dos meus pés, eu me deixei cair para frente. Foi de propósito. Eu deixei que meu corpo caísse para frente, me jogando na areia úmida da praia. Eu ainda ria por estar vivo, única e tão somente por estar vivo. Depois de rir, engatinhei como se eu fosse um bebê. Engatinhei mesmo pela areia, saindo da parte ainda molhada. Por algum motivo, eu não quis ficar de pé. Engatinhei, continuei na base do gatinho. Acho que eu estava tão feliz por estar vivo, que foi uma maneira que eu encontrei de me aproximar da criança que não havia morrido ainda em mim. Ao engatinhar, eu voltei a ser criança de novo. Então, eu engatinhei, até que cheguei na parte seca da areia.
já não estava mais molhada a areia ali. Ali então foi que eu senti algum cansaço. E eu fui tomado pela vontade de deitar na areia, seca areia da praia. O fiz. Deitei, de barriga para cima. Olhei para o céu. O céu estava bem azul, bem azul. Olhei para aquele infinito azul e de novo me lembrei de Deus. Era a terceira vez que eu pensava em Deus naquele dia. A terceira vez. Naquele curto espaço de tempo, eu que tinha andado tão afastado dele, Deus, era a terceira vez que eu pensava em Deus. Desta vez, o agradeci. Ficou claro para mim que a correnteza virou no momento em que eu pedi forças para Deus. Eu estava sendo levado para o mar fundo, o mar profundo, e de repente tudo se inverteu. Essa inversão foi feita por Deus e ela foi salvadora. Eu havia sobrevivido. Era momento de agradecer. Eu era gratidão, pura gratidão. Olhando o infinito, senti a grandeza de Deus. Reconheci a minha pequenez. Agradeci por estar vivo. Fiz uma oração sem palavras, apenas de pensamentos, mas agradeci a Deus por estar vivo. Fiquei bastante tempo assim. Depois me sentei. Só nessa hora eu me lembrei da camisa que eu tinha amarrado na minha cabeça, feito um turbante. Lembram? Ainda levei a mão para me certificar, mas a camisa não estava mais ali. O mar tinha levado a minha camisa. Eu quase lastimei sua falta, mas novamente me senti feliz por estar vivo. Tudo bem. Eu volto para casa sem camisa. Só não volto sem lenço e sem documento, porque eu tive cuidado de deixar tudo no carro. Fiquei de pé. Olhei para a imensidão do mar. Ele continuava com as suas ondas, com seus movimentos, e eu pensei: o mar nunca vai parar. O mar será para sempre assim. O mar sempre será assim. Me levantei, fiquei de costas para o mar e saí, dando passos na areia em direção ao calçadão. Mas mais um milagre aconteceria comigo. Eu vi escrito naquele pedaço de areia, e quem escreveu o fez com um pedaço de pau ou de ferro, porque parecia profundo o que estava escrito. Estava profundo, mas estava escrito: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nossa, curta mensagem, mas tão direta, tão rica em conteúdo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Meu Deus, sucumbi. Aquilo era para mim. Quem escreveu isso? Quem escreveu? E olha que escreveu de maneira profunda na areia, para que não se apagasse, para que ficasse até essa hora e eu pudesse ler: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caí de joelhos diante da escrita. Fiquei de joelhos e mais uma vez eu agradeci a Deus por tudo. Nunca senti a presença de Deus de maneira tão viva e tão intensa dentro de mim. Lia o que estava escrito, eu acho que umas 100 vezes, e sentia uma felicidade imensa. De novo, me coloquei de pé e caminhei de volta ao carro. Enquanto eu caminhava, eu fiz uma coisa que eu jamais imaginei fazer na minha vida. Eu agradeci a Deus por ter sido demitido naquela manhã. Para tudo, por favor, para tudo. A coisa que
eu mais lastimava na vida era perder o emprego. E na mesma manhã que eu perdi o emprego, que eu vivia o pior dos piores momentos, eu agradeci a Deus por ter sido demitido naquela manhã. Como é que pode? Você que está ouvindo, como é que você entende isso? Você que está acompanhando, como é que você entende? Se o que eu mais amava era o meu trabalho, e eu não só amava, eu precisava dele para tudo. Como é que antes do meio-dia daquela manhã, eu estava agradecendo a Deus por ter sido demitido? Se era o que eu mais lastimava. Para tudo, reflita, pense, para tudo. Se for necessário, dá uma pausa na minha história agora, depois você volta um pedacinho para ouvir de novo, mas me ajude com essa resposta. Como é que é possível? Se eu tanto temia a demissão, como é que agora eu estava agradecendo a Deus por ter sido demitido naquela manhã? Fez a reflexão? Fez? A resposta: não fosse a minha demissão, nada daquilo teria me acontecido. Nada. Nada teria acontecido daquilo tudo que me aconteceu. Antes de entrar no carro, dei um tempo para que a minha calça desse uma secada. Muita gente que passava por mim ficava admirada de me ver com aquela calça social toda molhada, eu sem camisa. Mas eu era um homem completamente diferente de quando cheguei. Não havia mais carranca em mim. Eu sentia meu semblante leve. Eu ria com todos que me olhavam e comentava: a água do mar está uma delícia. Não aguentei de vontade e entrei no mar. Entra você também. Tá uma delícia a água do mar. Não tá fria não, tá uma delícia. Teve até uma senhora que comentou: você que é feliz, hein? Pode fazer isso em plena segunda-feira. Tadinha, ela não sabia. Ela não sabia por tudo que eu havia passado. Você vê como é que às vezes o nosso julgamento também é errôneo? Presta atenção no que me falou essa mulher. Você que é feliz, hein? Pode fazer tudo isso em plena segunda-feira. Ela estava certa. Essa mulher estava certa. Eu é que era feliz. Quando a calça estava apenas úmida, entrei no carro, dei partida e saí. Cheguei na minha casa 12h30, 12:30. Meus filhos se preparavam para ir para a escola. Iriam de ônibus, mas ficariam inicialmente assustados comigo. Eu nunca vinha para casa naquele horário, e depois eu estava chegando em casa, cabelo despenteado, sem camisa e só de calça, e a calça úmida. Mas eu, rindo, tranquilizei os meus filhos, falando que eu tinha passado pela praia e eu tinha vindo para levá-lo para a escola, levar os meninos para a escola. Meu Deus, há quanto tempo eu não fazia aquilo? Quanto tempo? Tinha ônibus contratado para isso. Lógico, por isso já estávamos tão distantes. Eu não participava da vida dos meus filhos. Me toquei. Não eram meus filhos que se distanciavam de mim, mas eu é que me distanciava dos meus filhos. Thalisson, o meu caçula de 8 anos, perguntou se eu iria sem camisa mesmo. E eu falei rindo: vou. Vou sem camisa mesmo, filho. Eu tô adorando ficar assim. Ele riu, os outros também. Os deixei na escola, os 3. Eles se despediram com beijos e eu prometi que viria buscá-los na saída da escola, e eles adoraram. Mas Tainá, a minha mais velha de 13 anos, já tinha ligado para a mãe, contando de como eu havia chegado em casa. E quando eu voltei, a minha mulher já estava esperando por mim. Ela ficou tão preocupada, a filha ligou para ela de como eu tinha chegado em casa. A minha mulher foi para casa, deixou a bomboniela e foi para casa. Foi esperar por mim. Suzana, meu amor, você está em casa? Deixou a loja? Elvio, eu que pergunto: o que foi? Você voltou para casa cedo?
Só de calça, sem camisa, cabelo despenteado, molhado. Verdade, Suzana, você tem razão. Tem razão em quase tudo. Só faltou um detalhe. Eu nunca voltei para casa tão feliz, Suzana, mas muito feliz. Mas senta, porque a história que eu vou te contar é longa. É longa. Tá preparada para ouvir? E eu contei para ela todos os detalhes de como tudo tinha acontecido. No final, os dois, eu e Suzana, nós estávamos chorando. A emoção tomou conta de mim e tomou conta dela. E o mais importante, eu disse a ela que eu queria uma nova oportunidade para salvar o nosso casamento. Pois eu estava repetindo uma frase que há muito tempo eu não pronunciava. Ou pelo menos eu não dizia essa frase com tanta verdade que agora eu repetia. Suzana, eu te amo. Desde a primeira vez naquele quiosque da Praia do Sonho, foi lá que eu estive. Ainda vi o quiosque, tá bem mudado, bem transformado, mas foi lá que eu te vi pela primeira vez. E quando eu te vi pela primeira vez eu me apaixonei. E quer saber, se mudou alguma coisa naquele amor, ele apenas cresceu. Você é a mulher da minha vida. Olha nos meus olhos. Suzana, eu te amo. De verdade, eu te amo. Depois de dizer a frase, nesse dia, aconteceu algo que também não acontecia entre nós dois há muito tempo. Há muito tempo nós não nos beijávamos. Verdade. Nossa, gozado. Que coincidência o amor. A gente nunca mais se beijou. Apenas mudando um pouco a música do Cazuza. Que coincidência o amor. A gente nunca mais se beijou. E a gente se beijou de uma forma tão densa, real, verdadeira. Há quanto tempo eu não beijava minha mulher assim? Era aquele o recomeço de tudo. Mas como você sabe, nada é mágico. O caminho teve que ser percorrido. Com o dinheiro do acerto de 6 anos de trabalho na firma, me permiti ficar em casa. Um tempo, fiquei curtindo meus filhos, enquanto a minha mulher, ela ia para a Bomboniere. Comecei a buscar receitas na internet. E num velho caderno de minha sogra, eu também encontrei muitos segredos da cozinha. E eu comecei a cozinhar. Comecei a cozinhar. O que eu jamais havia feito na minha vida, eu nunca tinha cozinhado. Não vi mais problemas em minha mulher fazer a viagem com a sócia dela, Euzi, para Recife. Mas que coisa, ela própria desistiu. Quando eu falei, não, tudo bem, pode ir para Recife, numa boa, porque eu estava numa boa mesmo. Aí a Suzana desistiu, não quis ir mais, alegando que a Bomboniere não podia ficar sozinha. E umas duas, eu até me ofereci para ficar na Bomboniere, mas ela não quis mesmo viajar. Quase um ano depois do desemprego, eu comecei a pegar uns serviços extras. Quando achava que o ganho era pequeno, que merecia ganhar mais, eu me lembrava do trecho do salmo escrito na areia da praia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Repita comigo, você que está ouvindo, por favor. Mas não repita da boca para fora, não. Você que está ouvindo, repita comigo agora. Mas com fé. Vamos juntos? Vamos fazer esse exercício agora com fé. Ó, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E dentro de mim tudo mudava. Acreditava piamente nisso. Houve uma transformação em minha vida.
A ligação entre mim e meus filhos foi se tornando cada vez mais estreita. A minha mulher voltou a me admirar pelo homem que agora eu podia ser. Passei a viver o melhor momento da minha vida familiar, tanto no relacionamento com os meus filhos e principalmente no entrosamento com a minha mulher. Passei a cozinhar tão bem. Será que eu virei um chefe? Passei a cozinhar tão bem que, na opinião da Suzana e amigos, que ela começou a me aconselhar a montar um restaurante. Mas eu tinha grande prazer em cozinhar para eles. 4 anos depois, meu telefone de casa tocou. Era o Caio. Vocês lembram do Caio? Lembram dele? Lembram? Isso mesmo. O Caio é aquele engenheiro que eu havia empregado na firma, que só estava há 5 dias na empresa quando eu fui demitido. Isso, aquele com quem eu me preocupei, porque o chefe iria demiti-lo também com a minha demissão. Lembram dele? O Caio. Ele queria almoçar comigo. Aceitei, mas o surpreendi. O almoço seria na minha casa e preparado por mim. E naquela quinta-feira, ele veio saborear o meu risoto a 4 queijos. Ainda com um filezinho mignon acompanhando. Segundo o próprio Caio, estava uma delícia. Ele adorou o prato. Durante o papo no almoço, ele tanto me agradeceu, que eu ficava até meio chateado. Mas ele me informou que ele havia feito um grande progresso na firma. Aos 32 anos, ele era o mais novo diretor da empresa. Havia sido promovido. Ele era o manda-chuva da empresa. E a sua vinda à minha casa, naquele almoço, tinha uma razão, um objetivo principal: me oferecer de volta a minha vaga, meu emprego. E ele fez questão de ressaltar: não se limitava a sua oferta a um pagamento de ajuda passada, não, mas principalmente ele fazia justiça, porque segundo ele, a minha qualidade profissional era insuperável e eu fazia uma grande falta na empresa. Era uma oferta tentadora demais. Olhei para minha mulher, que participava do almoço. Ela, a Suzana, parecia orgulhosa de mim, mas desviou o olhar, como a dizer: problema seu, a decisão é sua, Elvio. Você quem decide, Elvio. Pedi para Angélica, a moça que trabalhava lá em casa e nos servia, para ela pegar o pudim que estava na geladeira. Aquele pudim seria a nossa sobremesa. Pudim que eu aprendi a fazer sem furinho. Pudim sem furinho. Enquanto o meu convidado de honra saboreava a sobremesa, eu pensei em tudo. Do quanto aquela empresa me consumiu. Nos 6 anos que eu lá estive, só tive tempo para ela. Como sou exigente, fiz muitos inimigos por lá. Me imaginei voltando e não me senti feliz. Definitivamente, a proposta era ótima. Voltaria para minha antiga função, ganharia bem, melhor do que eu ganhava. Nossa, eu iria perder tanto. Mas espera aí, será que eu ia perder? Se eu não voltasse, será que eu iria perder? Fazendo trabalhos extras, eu não ganhava metade do que eu ganharia na empresa. Mas me sobrava muito mais tempo para eu curtir o essencial da vida. Eu havia descoberto que o essencial da vida era a minha família. Não, eu não posso perder isso. Perder é perder o essencial da vida. É perder o contato com a minha família. Então foi a minha vez de surpreender. Caio, muito obrigado. Você não sabe a felicidade que eu tenho de te receber nesse almoço, e quero recebê-lo
com a família completa. Aí da próxima vez com sua mulher, seus filhos, muitas outras vezes. Estou muito contente. Mas eu não vou aceitar o seu convite. Mas, Elvio, como não? Eu vou insistir um pouco mais. Pode insistir. Então te dou um tempo para pensar. Tá. Eu, para não chateá-lo, aceitei o tempo para pensar. Mas eu continuei firme. Não queria mais aquele emprego de volta. Para ajudar, Euzi, a sócia da minha mulher, se mudou definitivamente para Recife e vendeu a parte dela para nós. E eu agora me tornei sócio. Me tornei sócio da minha esposa. A Bomboniere cresceu e virou também uma rotisserie. O negócio deu muito certo. E hoje, além de eu trabalhar lá, junto com a minha esposa Suzana, geramos ainda emprego para 15 pessoas. E nós chegamos a essa parte da história. E talvez tenha sido o motivo pelo qual eu tenho escrito para você. Para que as pessoas pensem agora no que eu vou falar. Santa demissão. Às vezes, uma demissão é santa nas nossas vidas. Quantas vezes choramos, lamentamos, ficamos doentes. Tem gente que fica até depressiva com isso. Calma. Santa demissão. Encare dessa forma. Porque aquela demissão foi a salvação de toda a minha vida em todos os aspectos. Todos. Até no meu reencontro com Deus. Santa demissão. Eu vivi o milagre da demissão. Existe. Esse é o motivo pelo qual escrevo. Para falar com você que está me ouvindo, que talvez esteja triste porque foi demitido, ou acha que isso pode acontecer a qualquer momento. Calma, entregue tudo nas mãos de Deus. Deus é sábio e só permite acontecer-lhe coisas que serão para o seu crescimento. Creia nisso. Eu gostaria de, a partir de agora, aqui nesse canal, que você participasse, que você mandasse o seu comentário.